A sua rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM, Band. Oi, tudo bem com você nessa quarta-feira? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece da Band FM. Junto com o Murilo, a gente tem a honra de poder contar a sua história, contar os momentos bons, às vezes não tão bons da sua vida. E hoje eu vou contar a história da Cris. Uma história de carinho, de dedicação, uma história realmente emocionante. Cris, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Como a gente perde tempo na vida, não é mesmo? Às vezes, brigamos com alguém, deixamos de falar. E por quê? Por motivos bobos, por orgulho. Mas como o mundo dá voltas, nossa, como a vida se encarrega de mostrar toda a verdade. A minha história começa quando eu mudei de colégio. Minha madrasta me matriculou nessa escola nova e o meu pai não gostou nem um pouco disso. Ele falou que lá as pessoas tinham uma condição de vida muito melhor que a minha e que isso não ia ser bom para mim. Nessa escola, um dia, um professor aplicou uma prova surpresa e mudou todos os alunos de lugar. Eu acabei ficando, assim, bem na frente do Maicon, que não era bem meu amigo. A gente só se conhecia, éramos colegas. Mas durante toda a prova, ele ficou de piadinha pra cima de mim, dizendo que eu tava cheirosa. No final do teste, ele veio puxar assunto. Olha como foi difícil pra mim pra terminar essa prova, fazer essa prova, hein? Foi difícil demais, Cris. Difícil? Como assim? Nossa, eu achei que tava super fácil. Apesar de ter sido surpresa, né? Foi difícil fazer porque eu não consegui me concentrar. Eu fiquei distraído pela sua beleza, olhando você, seu cabelo, o seu perfume. Para, vai. Sem falar que você é muito inteligente. Muito mesmo. Eu fiquei sem reação, morrendo de vergonha mesmo. Ele tava ali me elogiando sem parar e a gente nem se conhecia direito. Pra mim, o Maicon era aquele tipo de cara que não queria nada com nada. Só pensava em diversão. Mas mesmo assim, a partir daquele dia a gente começou a se aproximar. Ficamos muito amigos e daí pra virar um namoro foi só um pulo, né? Eu me apaixonei por ele. Nossa, eu me apaixonei perdidamente e contei pra minha madrasta toda animada. Só que ao invés dela ficar feliz porque eu estava feliz, ela ficou preocupada. Ela conhecia bem meu pai. Sabia que ele não ia aprovar aquele namoro de jeito nenhum. Meu pai era complicado, cabeça dura, e por isso ela me falou pra nem contar nada, porque ele ia brigar demais comigo. Eu fiquei assustada, né? Eu segui o conselho dela e não falei nada, fiquei quieta. Eu passei então a namorar escondido. Alguns meses passaram e o que eu sentia pelo Maicon só aumentava. Não era um namorinho de adolescente, não. Era um sentimento de verdade que só crescia. E pra mim, não tinha mais como esconder isso do meu pai. Como que eu não ia compartilhar toda aquela felicidade com alguém que pra mim era tão importante? Então, eu fui lá,
me enchi de coragem e decidi falar com ele. Com medo, é claro, mas esperando que ele, ao ver a minha felicidade, entendesse isso. Mas que nada. Meu pai brigou comigo, brigou muito, ele não aceitou de jeito nenhum. Ficou dias sem falar comigo. Uma implicância sem sentido nenhum. Ele ficava dizendo que o Michael devia ser só mais um playboyzinho, que não ia me levar a sério, que não queria nada com a vida. Um preconceito bobo só porque o Michael tinha nascido numa família com mais condições do que a nossa. Isso que o Michael nem era rico, como ele dizia. Nada disso. Mas ele não quis nem saber. O clima ficou insustentável. Meu pai não me dirigia uma palavra sequer. E assim que eu completei 18 anos, eu fui morar com o Michael e os pais dele. Quando eu avisei meu pai, ele nem me olhou. Ele falou que se era o que eu queria, que eu fosse logo. No fundo, eu sabia que ele estava tentando me proteger. Eu sabia que ele tinha medo que eu sofresse porque ele achava que sabia o que era certo para mim. Mas eu tinha certeza do que eu queria. Então eu fui. Eu fui morar com o meu namorado. Se você está esperando eu dizer que deu tudo errado, que o meu pai tinha razão, você vai se surpreender. Porque não foi nada disso. Foi pelo contrário, foi perfeito. Eu estava tão feliz ao lado do Michael. E os meus sogros me adoravam, sabe? Era uma relação de família mesmo. E eu fiquei meses vivendo ali com eles. Eu passava 24 horas por dia grudada no meu namorado. E por um lado eu estava extremamente feliz. Mas no fundo, lá no fundinho, eu tinha uma tristeza profunda pelo meu pai nunca mais ter falado comigo. Pois é, meu pai não aceitou que eu fosse contra a opinião dele. Não aceitou que eu ficasse com alguém como o Michael e não deu o braço a torcer. Ele realmente manteve a teimosia dele, as opiniões dele, e nem sequer quis saber se eu estava feliz, se eu estava contente, nada. No dia 31 de dezembro daquele ano, eu e o Michael fomos para a praça principal da nossa cidade para comemorar o final do ano. Nós ficamos sentados em um banco, só nós dois, de mãos dadas, rindo, conversando. E quando eu olhei para o lado, eu vi o meu pai vindo na nossa direção. Eu fiquei paralisada, sem saber o que ia acontecer. O Michael, então, ele levantou, pegou na minha mão e foi em direção ao meu pai. Cris, vamos lá, vamos falar com ele. Não. Vamos ver o que ele quer. Não, Michael, de jeito nenhum, fica aqui. Eu não sei nem o que ele pode fazer, o que ele vai falar. Faz meses que eu nem vejo meu pai. Mas qual é o problema? Alguma hora a gente vai ter que enfrentar essa situação. Eu quero conhecer o seu pai. Vai, vamos lá. Vamos lá, vamos resolver isso, vai. Eu fiquei com medo, mas medo de verdade. Mas de mãos dadas com ele eu fui. Eu já estava imaginando que ia ser aquela briga, né? Que ele ia falar coisas horríveis pra mim, pro Michael também, enfim. Eu imaginei que o pior poderia acontecer. Mas não foi assim. Meu pai simplesmente me pediu perdão. Disse que ficou olhando a gente na praça por uns momentos e que tinha visto como o Michael me fazia feliz. Ele pediu perdão. Essa cena me marcou demais. Eu fiquei muito emocionada por finalmente meu pai tá dando uma oportunidade para conhecer melhor o meu amor. Eles se abraçaram e o meu pai insistiu que a gente fosse almoçar com ele porque a gente tinha muito o que conversar. A partir desse momento, tudo mudou. Toda a tristeza, todo o preconceito sem sentido que meu pai tinha, todo o orgulho, teimosia, tudo isso deixou de existir.
Aos poucos, meu pai passou a amar o Michael como um verdadeiro filho. Tratava exatamente assim o meu namorado, e entre eles tinha um carinho enorme. Quanto tempo a gente perdeu por bobagem, né? Quanto tempo! Mas depois de alguns meses de pura harmonia, de pura felicidade, a gente começou a notar que meu pai não estava bem. Ele enjoava muito, começou a perder peso e até chegou a vomitar sangue. Foi um desespero só. E ele, como sempre teimoso, né, do jeito que era, demorou demais para concordar que precisava visitar um médico. Só depois de muita insistência que a gente conseguiu levar o meu pai. E aí, infelizmente, nós descobrimos que ele realmente estava doente. Muito doente. Meu pai, ele estava com câncer de próstata e já estava num estágio muito avançado. Olha, para mim, aquela notícia foi como uma sentença de morte. A gente até ouve muitas histórias de pessoas que vencem essa doença, mas não teve jeito. Os pensamentos negativos tomaram conta de mim. E mesmo depois, com ele já em tratamento, eu não conseguia ser mais positivo. A quimioterapia estava acabando com meu pai. Foi uma fase complicada. O meu pai ficou debilitado demais e até para fazer as coisas mais simples do dia a dia, como tomar banho, se vestir, comer, ele precisava de uma ajuda. E ele só deixava o Michael cuidar dele. Dá para acreditar? Apesar de eu e da minha madrasta estarmos lá com ele, ele só queria o Michael. E meu namorado, bondoso e generoso como era, sempre ajudou sem reclamar de nada. Fazia o que fosse preciso, mesmo que no passado meu pai tivesse sido tão contra o nosso namoro. Além disso, o Michael me apoiava demais nos momentos de fraqueza, sabe? Só que as coisas foram só piorando. Chegou o momento em que meu pai precisou internar. E os médicos avisaram que ele não teria muito mais tempo. Ouvir aquilo me destruiu por dentro, sabe? 15 dias. 15 dias é o que deram para o meu pai. Eu não queria pensar nisso. Eu tentei focar em vencer um dia de cada vez. Ia todo dia para o hospital, ficava lá com ele. Mas quem dormia lá era minha madrasta. No 15º dia eu pedi para que fosse eu dormir lá com ele. Eu precisava estar lá naquele dia, né? Eu precisava de mais tempo. Eu precisei convencer a minha madrasta a me deixar ficar, mas eu fiquei. E o Michael, mais uma vez, me apoiou muito. Claro, amor, claro, vai sim, vai ficar com ele. Eu te levo lá. E fico com vocês no hospital também, se você achar melhor. Obrigada, amor. Obrigada mesmo, viu? Mas você sabe que você não pode ficar lá, né? Na realidade, só uma pessoa pode dormir, infelizmente. Eu sei disso, mas eu vou até lá com você. Eu não posso ficar no quarto, mas eu posso ficar na recepção. Eu fico por ali a noite toda. Se você, de repente, precisar de mim, eu só não quero te deixar sozinha. Eu vou com você. Eu fico perto. No que você precisar, eu vou estar lá. Ele não me deixou sozinha mesmo. Passou a noite inteira sentado na recepção. E uma certa hora, meu pai não conseguia mais falar. Ele só me olhava. Eu fiquei um tempo de mãos dadas com ele. Aí, ele apertou a minha mão e as lágrimas caíram dos meus olhos e dos olhos dele também. Era a nossa despedida acontecendo. E logo depois disso, ele descansou.
Eu fiquei sem chão, totalmente desesperada naquele momento. Eu chorava descontroladamente e eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu não queria acreditar. Se não fosse a teimosia dele, se ele tivesse deixado a gente levá-lo para o hospital antes. Por quê? Por que tão cabeça dura sempre, meu Deus? A gente podia ter descoberto antes. Tanta coisa passava na minha cabeça naquele momento. O Michael também ficou arrasado. Meu pai era como um pai para ele. Depois de tudo que a gente tinha vivido, os dois criaram laços verdadeiros, laços fortes. Quem diria, né? E depois da morte dele, tudo foi por água abaixo. Eu fiquei muito mal, eu não conseguia reagir, não conseguia seguir em frente. Eu não queria levantar da cama, não queria comer, não tomava banho, eu não vivia mais. Eu cheguei a uma situação tão crítica que eu me entreguei à depressão. E foi aí que o meu relacionamento começou a afundar. Era briga atrás de briga. E aí a gente começou a se afastar cada vez mais um do outro. Não foi fácil para mim. E eu sei que para ele também não foi. Mas acabou. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grata ao Michael. Em todos os momentos, ele sempre esteve presente comigo, sempre do meu lado. Em todos ele ajudou. Ele deu muita força pra gente e sempre fez bem demais para todos nós. Nós passamos por muitas coisas, mas naquela época, eu ainda imatura, jovem, eu não soube lidar direito com a situação. A vida seguiu, sempre segue, né? Ele acabou se casando com uma outra pessoa e eu me casei também. Eu tenho 2 filhos que são muito lindos. Até hoje eu sinto a perda do meu pai, mas hoje eu entendo. Afinal, essa é a única certeza da vida, não é mesmo? Um dia nenhum de nós estará mais aqui. Por isso eu queria dizer, não perca tempo com brigas, com orgulho, com teimosia. Aproveita a vida. Aproveita sempre, cada segundo, ao lado de quem você mais